Olá, meus amigos. Quanto mais perto o fim político do Lula chega, mais eu percebo, horrorizado, o tamanho dos dois erros fatais que ele cometeu. Esses dois erros estraçalharam a sua vida, não só política, sua vida normal. Um homem que poderia ter um currículo e ter entrado na história do Brasil pela porta da frente, vai entrar exatamente pelo lixo da história, na lata do lixo da história. Eu vejo esses dois erros monumentais os responsáveis pelo estraçalhamento do Lula. Vamos lá. Primeiro, quanto mais ele roubava, mais gostava de roubar. O problema é o seguinte: o Lula veio com fome, o PT veio com fome de enriquecer, de se manter no poder de qualquer maneira, e foram à luta. E o Lula, principalmente pela falta de formação, pela falta de educação, ele achou que como presidente ele podia fazer qualquer coisa que ninguém jamais, e com o prestígio político que ele tinha, que ninguém jamais iria condená-lo por qualquer coisa que fosse que ele fizesse. E aí gostou, lógico. O dinheiro vai entrando, saindo com facilidade, comprando apoios, comprou a maior popularidade de todos os tempos nesse país, e ficou exatamente descoberto. Achou que o país era dele, que ele podia fazer, tirar o que quisesse. E com isso abriu a guarda. Abriu a guarda e começou a acontecer o que aconteceu lá no Mensalão, e as coisas evoluíram, e nós estamos vendo e chegando praticamente ao final do Lula como político. Ele ficou dependente de corrupção. A corrupção aqui, corrupção no exterior, na América Latina, na África, no Canadá, nos Estados Unidos, em todo lugar tinha um dedo de Lula. Eu acho que ele se sentia orgulhoso de ser amigo do Emílio Odebrecht. E com isso, ele abriu o governo para o Emílio Odebrecht. E a construtora Odebrecht, como vimos, não se fez de rogada. Que, para mim, a Odebrecht está no mesmo nível do Lula. Acharam que jamais alguém ia contestar os seus negócios escusos. E aí, meus amigos, é isso aí. Esse é o primeiro erro, e um erro monumental. Tá? Agora, o segundo maior erro do Lula foi de uma estupidez que não tem mais tamanho. O Lula termina o seu governo com 84% de aprovação, com todo o apoio político, que hoje nós sabemos, comprado, né? Aprovação comprada e todo o apoio político comprado. Era o homem que mandava no país. Era o homem que decidia tudo politicamente. Todo mundo estava atrás do Lula. Todo mundo, hoje nós sabemos por que todo mundo estava atrás dele, porque saía dinheiro. Qualquer negócio sujo era feito com o Lula. Qualquer. E ele gostava de fazer negócios sujos. Né? Ficou dependente de negócios sujos. Esse homem, com o prestígio que tinha, com o apoio que tinha, podia colocar quem ele quisesse, como ele colocou, na presidência da República. Mas ele não tinha capacidade, não teve o bom senso de olhar para frente e perceber que ele, se ele tivesse um governo pior do que o dele, ia abrir o flanco do seu governo para investigações absolutas e totais. Claro, quando acontece isso. Acontece quando o governo é fraco, quando o governo não anda,
abre os flancos para investigações. E Lula não sabia disso. Muita experiência de governo, segundo aí. E ele escolhe ali, naquele momento, ele escolhe o pior candidato que poderia escolher. A mais despreparada pessoa para assumir qualquer cargo que seja. Nem como presidente de um banquinho, nem como presidente de uma loja, como ela foi, lá no Sul, dona de uma loja que quebrou. A senhora Dilma Rousseff não tem capacidade para nada. Ela é tapada. Ela é completamente analfabeta. Digital. Oh, analfabeta. Tá certo? Então, essa mulher, eu estou falando isso porque dizem que o Lula gostou dela porque porque ela sabia usar a planilha Excel. Então ele achou ela maravilhosa, extraordinária, inteligente. Veja só. Quanta ignorância junto. Muito bem. Um lado, ele conseguiu. O governo estava aberto para ele e para os amigos dele, da mesma maneira que estava no governo dele. Isso aí ele conseguiu. Mas ele pensava que ele tomaria o governo na hora que ele quisesse. Contudo, ele não sabia que a Dilma era uma guerrilheira, que a Dilma é uma mulher que estava acostumada a trair, ser traída. Será que a Dilma ia entregar de volta ao poder? Claro que não. Será que ele não fez esse juízo? Ele pensou que ia receber de mão beijada de volta ao governo? Claro que ela não ia fazer isso. Tá certo? Muito bem. Então, se vocês olharem o estrago que fez a Dilma, porque o Lula via uma queda. O Lula não tinha feito nada no governo. Lula tinha saído de um período áureo da economia internacional e começava a enfrentar os grandes problemas da economia mundial e da economia brasileira. E ele não sabia o que fazer. Eu acho que Lula acordava de manhã e dizia: o que eu estou fazendo aqui nesse palácio? Porque ele não sabia o que fazer. Ele não tem nenhuma qualidade técnica, de conhecimento que possa ajudar o país a sair de uma crise, ao país enfrentar uma crise. Ele não tem conhecimento nenhum. E não sabia escolher. Evidentemente não sabe escolher os seus assessores. Só os puxa-sacos, ele atendia os puxa-sacos. E a coisa foi degringolando. A Dilma piorando cada vez mais o cenário. A corrupção solta. E todo mundo se aproveitando, todos os apoiadores dele se aproveitando, tirando o máximo que podia tirar. Estavam saqueando o governo. Agora, meus amigos, olha só, presta atenção porque isso aqui que é importante. Se o Lula consegue colocar, tivesse a consciência, a capacidade de escolher uma pessoa que soubesse dirigir o Brasil, que fizesse alguma coisa ao invés de deixar o Brasil em recessão, fizesse o Brasil crescer e respondesse à crise mundial com um crescimento, controle de inflação, baixa de taxa de juros, etc. O Lula nunca mais ia deixar de influenciar esse país politicamente. Nunca. Você imagina com o que aconteceu, com a destruição total, com o estraçalhamento da economia brasileira do ponto de vista econômico, do ponto de vista moral, do ponto de vista ético. É difícil prender o Lula. Quantas considerações estão sendo feitas para um cara que é um bandido? É um bandido total. E por que há tanta condescendência em relação a esse homem? Primeiro que tem muita gente de rabo preso. Segundo, a questão do underdog. As pessoas sempre torceram para aquelas pessoas mais pobres, para que elas vencessem, todo mundo admirasse. Como foi o caso de Lech Wałęsa na Polônia e etc. por aí afora. Então tem aquela coisa. É difícil a gente olhar para as pessoas e convencer as pessoas que Lula é uma pessoa burra. Totalmente burro. Se disser isso, acha que é preconceito. Mas olha, qual foi a atitude do Lula, a ação do Lula em relação aos seus 15 anos de governo que eu fizesse, o considerasse como
pelo menos um médio administrador. Nada foi feito por Lula, nada, porque ele não tem capacidade de fazer nada. A única capacidade que ele demonstrou realmente é roubar. Aliás, muito mal, roubou de uma maneira tal que está tudo aí na cara que ele roubou. Olha, esse erro foi um erro brutal, destruidor, acabou, liquidou com Lula. Lula, de repente, de herói nacional, passa a ser o maior vilão desse país. Eu nunca vi uma pessoa ser tão esculhambada nesse país como o Lula. Eu me lembro do Adhemar de Barros, eu me lembro do Maluf. Lula é 500 vezes mais esculhambado pelo povo brasileiro do que esse pessoal. Como é que se chega a um ponto desse? É difícil você imaginar isso. Mas não era impossível você ver. E a consequência daquela decisão dele de colocar a Dilma, o poste no poder, que os puxa-sacos e os esquerdistas que mamavam, intelectuais que mamavam nas tetas do governo, que um brilhante, um gênio, pegaram uma mulher que nunca foi colocada para disputar nada, que nunca dirigiu nada, e uma presa política, levou cadeia, 3 anos de cadeia, e colocar e elegê-la como presidente da República. Esse homem é um gênio político. Não esperaram ver o resultado. Agora nós vemos que aquele gênio, na realidade, aquele ato, era um ato imbecil, um ato de uma pessoa burra que não enxerga um palmo além do nariz. Obrigado e até a próxima. Tchau.